Tem dias que dá vontade de ir embora, de se picar, fala a verdade, de arrumar as malas e sumir no mundo e de parar de tentar, né? Porque você se doa, se esforça, fala, se entrega, tenta de novo e parece que nada adianta, nada muda. E aí você se pergunta, será que ainda vale a pena continuar? Mas se você tá aqui nesse vídeo, é porque tem uma partezinha lá no fundo, dentro de você, que ainda acredita que sim, que ainda vale a pena. E é com essa partezinha lá do fundo que eu quero conversar agora. Prazer em te conhecer, para quem é novo por aqui, eu me chamo Camila Carvalho. E para quem eu já conheço, que bom te ver de novo. Então, o casamento, ele não morre assim de repente, ele não se acaba de repente. Ele vai morrendo aos poucos, é gradativo, sabe? Ele vai se acabando quando a gente para de ouvir mesmo de verdade, quando a gente começa a esperar que o outro adivinhe o que a gente está sentindo, o que a gente quer, o que a gente está pensando. Quando a gente guarda mágoas e vai guardando e vai acumulando e vai guardando aquele rancor dia a dia. Quando a gente deixa de cuidar como a gente cuidava no começo, e não só do outro não, mas da gente também. Então é assim que a relação vai minando. São casais que ainda se amam, que ainda se gostam, mas estão cheios de dor, de orgulho, de rancor, de frustração, de decepção. E aí vão se afastando sem nem perceber. Como se cada mágoa criasse um muro, sabe? Um muro invisível entre vocês dois. E aí cada vez que um se cala, o muro cresce. Cada vez que um evita tocar no outro, evita conversar, evita olhar olho no olho, o muro ele vai engrossando, ele vai ficando mais espesso. Até que chega um dia que parece que vocês vivem na mesma casa, mas em mundos diferentes. Sabe, parece que não estão conectados nem sintonizados, mas esse muro ele não apareceu do nada. E se ele foi construído, ele pode ser demolido, tijolo por tijolo, pedacinho por pedacinho. E isso acontece com decisões. Decisão de fazer diferente, decisão de escutar sem interromper, de acolher sem atacar, de reaprender a amar, mesmo quando esse amor está ainda machucado, entendeu? Então você pode estar cansada, com certeza, de tentar conversar com uma pessoa que não te escuta, de dormir ao lado de uma pessoa que parece um estranho para você, de se sentir sozinha mesmo dentro do próprio casamento. Isso é normal. Você pode estar exausta, isso é normal. E ainda para piorar essa situação, você sente que você se perdeu de você, da mulher que você era antes, da leveza, do brilho no olhar, do entusiasmo, do sorriso, da espontaneidade. Parece que tudo isso foi drenado nesse seu esforço constante de tentar consertar as coisas que parecem que não tem conserto. Você tenta, nada e morre na praia. Então vamos pensar da seguinte forma. Vamos imaginar que o casamento é como um jardim, né? Imagina um jardim. Lá no começo de vocês dois, no começo do casamento, vocês plantaram juntos nesse jardim. Tinha flor, tinha verde, muita grama, muita vida. E aí com o tempo vocês foram se ocupando, se distraindo, o jardim foi sendo deixado mais de lado. Aí a grama começou a crescer demais, os espinhos tomaram conta, as flores murcharam, as plantas secaram. Aí você olha e pensa, meu Deus, virou tudo um matagal. Mas sabe o que eu aprendi? Que o problema não é o jardim. O problema é o abandono, porque o jardim ele ainda está lá, ele ainda está fértil, ele só precisa ser cuidado de novo, ele precisa de atenção de novo. E às vezes no casamento a gente quer
as flores bonitas e perfumadas, mas a gente esquece de regar, a gente esquece de cuidar. E regar não é só sair para jantar ou fazer uma viagem juntas, só os dois ali, o casal. Não, é o jeito de olhar, é escutar ali com presença, sabe? Estando ali presente naquela conversa e escutando de verdade. É parar de querer ganhar nas discussões, nas brigas e começar a tentar resolver as dores, os sentimentos, as insatisfações. É parar e perguntar assim, o que aconteceu com a gente? E aí você tem que estar pronta para ouvir sem se defender, sem se ofender, sem ficar na defensiva, sem colocar um escudo e uma espada na mão, sabe? É estar pronta para ouvir o outro. E também é estar pronta para falar sem atacar, falar numa conversa madura. Tem fases no casamento que parece que tá tudo incendiando, que tá tudo pegando fogo, né? É muita briga, crise financeira, filhos pequenos que dão muito trabalho, rotina pesada, boleto, os benditos dos boletos que chegam todos os dias. E aí, aquilo ali, aquela rotina pesada, vai cansando, vai fazendo com que vocês vão deixando de cuidar do jardim. Aí é que a hora chega de você pensar assim, acho que acabou, virou tudo cinza, o fogo queimou tudo, não sobrou nada. Só que às vezes o casamento ele precisa passar pelo fogo para se transformar. E você vai precisar ter força para enfrentar esse caos, para enfrentar essa transformação. Mas também você precisa ter sabedoria para não reagir como você sempre reagiu. Porque a gente tem a mania de querer resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Já ouviu isso? A gente quer resultados diferentes, mas a gente não muda o que a gente faz. E isso não existe. Se você quer resultados diferentes, você tem que fazer diferente. Porque se você continuar reagindo igual, vai continuar colhendo os mesmos resultados. Você quer um casamento novo? Quer que o seu casamento melhore? Então você vai ter que se tornar uma mulher nova, diferente, dentro desse casamento. E isso não significa carregar as coisas tudo sozinha, não, de jeito nenhum. Isso significa inspirar no outro, no parceiro, no marido, a mudança nele através da sua própria mudança, da sua própria transformação. Você precisa servir de exemplo, mas não você forçar a mudança no outro. É você mudar e através da sua mudança, da sua transformação, o outro se inspirar e querer mudar também. Então vamos ver como é que a gente pode fazer isso, né? Vamos lá para a solução. O que você pode fazer hoje para virar essa chave? Se você quer reconstruir esse casamento, o seu casamento, mesmo machucada, mesmo magoada, mesmo com rancor, mesmo cansada, eu vou te dar aqui 3 soluções, decisões que você precisa tomar e que são batata, são tiro e queda. Bora lá. Número 1, você vai precisar quebrar o ciclo da reatividade. A maioria dos casamentos não termina por falta de amor, termina por excesso de defesa, por excesso de estar sempre na defensiva. Você fala alto, ele grita mais alto ainda. Você ataca, ele se fecha, se tranca. Você chora, ele ignora, não tá nem aí. E aí os dois se machucam tentando se proteger. Os dois estão sempre na defensiva, entendeu? E esse ciclo é constante, é uma bola de neve. É um pisando no outro sem nem perceber. E aí ninguém quer ceder primeiro. Mas alguém precisa quebrar esse ciclo, precisa quebrar essa constante. E por que não começar por você? E por que não você ser a pessoa para quebrar esse ciclo, para quebrar essa constante? E eu já vou logo te adiantando aqui que isso não é sinal de fraqueza, não. Isso é sinal de maturidade emocional. Partir a iniciativa de você
de ser a madura da relação não é fraqueza, não é submissão, sabe? É sinal de evolução, de desenvolvimento pessoal, de você virar uma chavinha. Por exemplo, quando ele falar com grosseria, com agressividade para você, não reage ali no impulso, não. Respira fundo, fecha os olhos, respira fundo, faça umas 3 respirações bem profundas e tenta se desarmar, tenta sair da defensiva. Pode até contar até 10, sabe? E responda com maturidade, com razão, não deixe a emoção tomar conta naquele momento. Você pode até não responder ali na hora, sair da situação. Vou ali beber água, dá licença. E saia, porque isso não é fácil, não é fácil. A pessoa que está acostumada a sempre ser reativa, a reagir, sempre na defensiva, não é assim, agora eu vou agir de outra forma e você vira o Buda, o suprassumo ali do controle emocional. Não é assim, não é fácil. Isso é aos poucos, isso é um passo a cada dia, é uma evolução de 1% a cada discussão, a cada conversa difícil. Mas quando você estiver nessa situação que falou com você com agressividade, com grosseria, foi estúpido, respira, conta até 10 e aí vira para ele na maior calma do mundo e fala: dá licença que eu vou tomar um copo de água, e saia. E aí depois, se você quiser, você volta a conversar sobre aquilo, mas com ele mais calmo e com você com mais razão, sabe? Imagina assim que cada briga que vocês têm é como se fosse uma faísca. Se você responder com um copo de gasolina, vai explodir. Mas se você responder com um copo de água, aí a tensão ela vai se dissipando, né? Vai abrandando. Não é para você engolir calada, não é isso não. Não é para você colocar o rabinho entre as pernas e sair humilhada, engolir calada, não. Não é isso. É você agir com maturidade, com inteligência emocional. É você saber escolher responder de forma diferente. Você pode falar com firmeza, mas sem gritar. Você pode mostrar que está magoada, machucada, mas sem atacar. Você pode colocar limites, sabe? Sem ser rude, entendeu? E isso, gente, muda tudo. Vocês não têm noção. Muda tudo. Porque quando um muda o tom, o outro chega a paralisar assim, estranha, sabe? Se vocês têm o costume de discutir um gritando com o outro, se você mudar seu tom de voz, pode ter certeza que ele vai parar na mesma hora e vai achar a coisa mais estranha do mundo. O que essa mulher tem? Alguma coisa aconteceu. Essa mulher tá diferente. O que aconteceu? E aí ele vai ficar intrigado. E você vai manter. E a cada discussão você vai manter. Gente, isso muda completamente. Melhora tanto que vocês não têm noção. Então lembra, conflito não destrói o casamento. O que destrói um casamento é a forma como vocês lidam com o conflito. Todo casamento tem conflito, todo casamento tem diferenças de ideias. Afinal de contas, gente, cada um veio de uma família diferente, cada um veio de uma criação diferente, uma educação diferente, sabe? O que parece certo para um é muito errado para o outro e vice-versa. Então, conflito sempre vai ter. O que muda, né? O que destrói um casamento é como vocês lidam com esse conflito. É como vocês vão buscar a solução para esse conflito. É na base da gritaria? É na base do xingamento, da falta de respeito, da grosseria? Ou é na base da conversa, do diálogo, da comunicação assertiva, do respeito, de um escutar o outro? Nossa, é uma diferença muito grande. Número 2. Recupere o que vocês perderam pelo caminho. Recupere o que vocês perderam e que tinha lá no passado, lá quando vocês começaram. Todo casal tem um passado feliz, tem um início feliz. Claro que tem, senão nem
teria começado, nem se tornariam um casal, né? Então, todo casal tem um início feliz, tem um passado feliz, isso é certeza. Mas quando o presente tá tão pesado, tá tão difícil de carregar, às vezes a gente esquece desse passado feliz. Às vezes a gente esquece de como a gente era quando a gente se conheceu, lá no começo, lá no início do namoro, do casamento. Por que a gente esquece? Porque a gente só foca no que tá dando errado, no que machuca, no que magoa, no que tá frustrando a gente, no que tá decepcionando. A gente só consegue focar nisso. E a gente acaba perdendo a nossa memória de como era antigamente. E aí o amor, ele vai se sufocando no meio dessa mágoa toda acumulada, desse rancor todo acumulado. E não há amor que resista. Mas esse amor, ele precisa ser lembrado, ele precisa ser resgatado lá do passado, daquela história boa, daqueles momentos maravilhosos, daqueles momentos apaixonados. Lembra de quando ele olhava para você e aquelas borboletinhas ali no estômago, aquele frio na barriga, lá do começo, mão gelada, mão suando, coração acelerado. As coisas que vocês faziam um pelo outro sem esforço, sem sacrifício, sem sofrimento, porque queriam fazer, porque amavam e reconheciam esse amor. Lembra disso? Então tem que resgatar esse sentimento. E aí talvez vocês se perderam disso aí, não porque o amor acabou, mas porque a vida ela foi atropelando isso aí, a rotina, como eu disse, né? Os filhos, os boletos, as cobranças, o dia a dia, aquela rotina pesada, é muito trabalho, né? Acorda muito cedo, dorme muito tarde, e aí foi atropelando o amor. Aquilo que vocês sentiam e foi acabando com o jardim. Vocês foram deixando de cuidar do jardim. Mas tá tudo aí ainda, eu tenho certeza que tá. Tá aí, só tá assim, meio empoeirado. Basta passar um paninho de limpeza ali, um espanador, limpa essa poeira e aí traz de volta aqueles gestos simples de cuidado, de amor, de carinho. Manda uma mensagem para ele no meio do dia, assim, do nada, manda um WhatsApp, faz uma comida que você sabe que ele ama, toca no braço dele, faz um carinho no braço dele, sem motivo nenhum. Eu amo fazer isso com meu marido. Eu pego assim no braço dele, eu amo fazer esse carinho, amo. E eu sei também que ele adora. Ele se sente bem, ele se sente amado. Eu sei que ele se sente amado, que ele se sente bem, né? Que ele gosta de receber um carinho. Quem não gosta, gente? Quem não gosta? Olha no olho profundo, dá aquele beijão de novela. Há quanto tempo que vocês não beijam um beijão assim de filme, de novela? É só aquele selinho ali, véi xoxo. Não, parta de você, dá um beijão de novela, já pensou? Você do nada, o marido chegou do trabalho e você do nada pula no cangote dele e dá aquele mega beijo, mas sem as crianças na sala, tá? E dá aquele mega beijo de novela ali, o que o marido vai pensar? O marido vai achar, meu Deus, o que aconteceu com essa mulher? Essa mulher tá diferente. Mas tem que partir de você. E ele vendo a sua mudança, ele vai mudar, eu tenho certeza. Porque casamento não se salva só com DR, não. Ninguém suporta DR o tempo todo, né? Às vezes o que salva é aquela memória boa lá do passado, aquela memória assim, poxa amor, lembra quando a gente fez isso e isso? Lembra aquele dia que aconteceu aquilo? Lembra de uma coisa engraçada? Lembra de uma situação que vocês passaram? Ah, amor, eu tava lembrando aqui esses dias, naquele dia que a gente viajou para tal lugar. Lembra daquilo que a gente fez juntos e tal? Vai recordando, vai puxando do passado as memórias boas, e isso vai energizando vocês de uma maneira positiva. Você tem que lembrar que o amor, ele se reconstrói nos detalhes. Número 3. Volte a cuidar de você. Isso aqui é tão importante quanto os outros. Porque aqui é onde tudo começa a mudar de verdade, entendeu? Por quê? Porque mulher que se abandona começa a esperar que o outro a salve.
E aí, cobra, exige, sufoca o outro, se decepciona, se frustra, porque coloca uma expectativa no outro dele tapar um buraco que foi você mesmo que abriu. E é você mesma que tem que tapar, e não o outro. Você não tem que colocar a expectativa e cobrar do outro para fazer por você o que só você pode fazer por você. E não é função de ninguém te devolver o que você mesma deixou para trás. Você quer ser respeitada? Então você tem que se respeitar primeiro. Você tem que parar de viver só em função da casa, do marido, dos filhos, do trabalho. Você é mulher antes de ser isso tudo, antes de ser esposa, antes de ser mãe. Você é mulher, você tem que olhar para si. E quando foi a última vez que você olhou para você mesma com carinho e com cuidado? Me fala, quando foi? Quando foi a última vez que você fez alguma coisa para você, por você, com prazer, né? E não por obrigação. Você tem que voltar para você mesma. Você tem que se cuidar. Volta a fazer o que te acalma, o que te faz bem. Volta a se vestir para você. Volta a se escolher. Volta a se fazer uma maquiagem, ajeitar o seu cabelo. Não fica toda mulambenta, esfarrapada por aí não, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, uma mulher que se cuida, ela transborda. E a mulher que transborda, ela não precisa implorar nada, ela é inspiração para o outro. Você quer reacender a admiração e o desejo do seu marido no seu casamento? Seja admirável aos seus próprios olhos. Homem nenhum valoriza uma mulher que vive apagada e esfarrapada por aí. Uma mulher que nem se ama, que nem se cuida. Pelo amor de Deus. Dá vontade de pegar o chicote, o cinto e dar uma surra em cada uma. E aí, quando você começar a se cuidar, você começar a se amar, ele vai sentir o impacto da mulher que ele tem em casa. Da luz, sabe? Da energia que você vai emanar de dentro de você para fora. A gente fica até mais bonita, sabe? Não precisa nem fazer cabelo nem maquiagem, só de você tá se amando, tá se cuidando e tá se valorizando, você transborda beleza, todo mundo. Gente, quantas e quantas vezes eu já saí na rua só com um rímel no cílio aqui e muitas pessoas falam assim, tá tão bonita hoje. Nossa, fez o quê? Tá tão bonita hoje, a pele tá não sei como, fez harmonização facial, aplicou o quê no rosto? E eu não fiz nada. Simplesmente eu estava bem comigo mesma. Você vê o poder que tem isso? O casamento, ele não sobrevive quando só um se cuida. Não. Mas ele pode renascer, presta atenção, pode renascer quando um começa a se amar e o outro é contagiado por isso. E o outro é inspirado por isso. E você serve de exemplo para o outro. Então, para reconstruir esse casamento, você tem que decidir que você vai tentar de outro jeito. Por amor, sabe? Por amor. Porque amor de verdade não é perfeito. Nada nessa vida é perfeito. Amor de verdade tem dia que machuca, que magoa, que decepciona, tem dia que cansa, tem dia que pede ali, para você contar até 10. Sim, mas também tem dia que cura, tem dia que fortalece, tem dia que renasce, tem dia que te reenergiza. E isso é a maioria dos dias. Deveria ser. Tem que ser a maioria dos dias do casamento. Essa sensação boa, o amor que reconstrói, o amor que valoriza, o amor que te coloca para cima, o amor que te apoia, que te impulsiona. E se ainda tem amor, ainda tem chance. E eu tenho certeza que ainda tem amor. E essa chance pode começar por você. O seu casamento, ele não precisa terminar, não precisa acabar, ter um fim. Só precisa renascer, recomeçar diferente. E para isso, alguém tem que dar o primeiro passo. E por que não pode ser você? Muitas vezes, tudo o que o amor precisa é de um novo jeito de começar.
é recomeçar de uma maneira diferente. E eu tenho certeza que você consegue. E eu espero que do fundo do meu coração esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você quiser mais conteúdo sobre esse assunto, se você achar que eu te ajudo de alguma forma, se essa mensagem te toca de algum jeito, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, tchau, tchau.